Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Presta atenção, hein? Vamos lá então, capítulo 9, a colonização espanhola na América. Então, vamos tratar dos povos que foram colonizados pela Espanha. Depois, vamos para os povos, Brasil, que foi colonizado por Portugal, mas agora é a Espanha, tá? Vamos lá então? Antes de explicar sobre isso, tá? Como colonizou esses povos? Quem são esses povos? Os incas, os astecas, os maias, tá bom? Os três principais, tá? Conforme já estudamos no capítulo 6, né, sobre as grandes navegações, lá que ocorreram entre o século XV e XVI, lá vimos sim que começou o processo de globalização. Ou seja, era dois mundos, né? Como assim dois mundos e um mundo, professor? Vou explicar para vocês, porque tem o continente americano, né, América do Norte, América Central, América do Sul, que os seus nativos viviam aqui. Nós estudamos sobre esses povos, né, astecas, maias, incas, os índios do Brasil. Tem os índios norte-americanos, são que viviam aqui. E do outro lado, né, em especial a Europa, mas também tem a Ásia, a África, Oceania, tá bom? E teve esse encontro, tá? Através das navegações. Acontece o que? Em especial a Espanha e Portugal, tá? Que tinha daí o destaque, né, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, enfim. Mas como representava esses países, eles são católicos. Então, um dos objetivos era o quê? Conhecer novas terras, expandir seu território, fazer colônia e converter os nativos à fé cristã. Tá bom? Isso faz parte um dos objetivos. E extrair riquezas, é claro, né? Você vai conquistar para extrair riquezas. O problema é que nesse processo teve muitas tragédias. Porque ao invés de chegar, eu já falei isso para vocês, ao invés de comunicar, trocar uma cultura pela outra, né, fazer umas trocas comerciais, não, vamos chegar, invadir e destruir. E nesta aula vamos destacar em especial dois, os astecas e os incas, tá bom? Então, para falar dos astecas, que boa parte, né, a capital mesmo, situa-se no México, né? Que na Tenochtitlan viviam, nossa, milhares de nativos viviam aqui. E como vocês podem ver umas imagens aí, estão vendo as imagens, era um povo assim que tinha várias construções, templos, mas é contrária à fé religiosa. Não por isso, porque não só por isso, né? Do lado da Espanha, né, teve um conquistador chamado Hernán Cortés. Hernán Cortés, ele brilhou os olhinhos dele assim quando viu as riquezas e a oportunidade de conquistar, e usou de várias artimanhas, tá? Ele aproveitou do conhecimento adquirido pelo Jerônimo Aguilar, que teve um naufrágio, né? Naufrágio do navio. Ele foi capturado pelos maias, e esse Aguilar, ele aprendeu o idioma, um pouco do idioma da cultura, e teve uma relação com Hernán Cortés. Então Hernán Cortés, opa, já tem alguém que fala o mesmo idioma. E o Hernán Cortés não parou por aí, porque o Hernán Cortés também tinha uma mulher chamada Malinche. E Malinche fazia parte dessa cultura, tá bom? Dos nativos. Acontece o quê? Dos astecas, né? Ela se converteu ao cristianismo
Pelos mexicanos, ela era considerada traidora. Por quê? Ela se converteu ao cristianismo e começou a falar os dois idiomas. Então ela era um elo entre os dois mundos. E ela casou-se com Hernán Cortés. Então Hernán Cortés já tinha o Aguilar e a Malinche, tá? Então, qual que foi o objetivo dele? Ele foi lá e conquistou, tá? Não, e tem uma outra coisa. Como esses povos nativos, a religião deles é muito importante para eles. Então, vou destacar duas lendas, faz parte da religião. Uma é que eles vivem por meio de ciclos. Então, conforme a lenda deles, era o fim do povo deles, estava muito próximo ao fim. Hernán Cortés, já tem uma lenda que falando que o povo é o fim do ciclo, então vamos aproveitar, né? E também tem o Quetzalcoatl, é difícil os nomes, eu sempre falo para vocês, tá? Que era um deus que governava, né, o povo asteca e, segundo a lenda, ele casou-se com a irmã, é lenda, tá? E ele se atirou-se numa fogueira. Aí ele prometeu, antes de sua morte, que ele tirou a própria vida, né? Ele prometeu que ia retornar. E o Hernán Cortés, aproveitando disso, então, quando os astecas viram, né? Ele chegou com uma roupa diferente. Olha o Deus deles. E o interessante que antes, então, Hernán Cortés aproveitou ao máximo as lendas, as ideias, né? Essas duas para vocês. Outra coisa, ele tinha muita arma de fogo, cavalo, né? Então, não tinha cavalo aqui. Então, os astecas, esse cavalo, nossa, que lindo! Tudo isso proporcionou o quê? Facilitou para ele. Os povos que ajudaram, outra coisa. Então, Hernán Cortés é esperto também. Tinha alguns povos que não gostavam dos astecas porque foram conquistados pelos astecas. Então, vem aqui, vamos. Então, ele aumentou seu exército, tá, junto com esses outros povos, e depois que ele conquistou as terras, conquistou esses povos também. Hernán Cortés. Então, os povos que ajudaram os espanhóis também conquistaram, sofreram as consequências de um domínio brutal. Tá bom? E não parou por aí. No período do Moctezuma II, o imperador azteca enviou representantes espanhóis antes que chegasse à capital. Então, os astecas tinham os espiões, né? Vendo os exército, no caso espanhol, chegando, e levou um monte de ouro. E levou os representantes, o rei azteca, né, com boas-vindas, né, um presente. Aí você acha que tocou o coração do Hernán Cortés? Não. Aí que abriu os olhinhos dele. Nossa, tudo isso de ouro e prata? Então isso quer dizer que tem muito mais lá. Então é complicado, né? Mas eles, ao observar a cidade, ele viu que era muito grande. Então ele esperou o momento certo para atacar a capital azteca, que depois foi cercada e foi violentamente destruída. Os europeus mataram homens, mulheres, crianças, usaram também prática de tortura, como queimar as pessoas vivas. Então ela durou até agosto de 1521, com a derrota dos astecas. Tá bom? Então isso faz parte da história. Tá? Apesar que Hernán Cortés olhou para a cidade, achou lindo demais, mas não saciou a sua sede de conquista. Agora vamos falar do Império Inca. É o Hernán Cortés? Não, é o Hernán Cortés perto da Azteca. Aqui tem um representante, é o Francisco Pizarro. Tá? Então o Francisco Pizarro, ele não tinha tantos estudos como Hernán Cortés, mas era ambicioso. Toma cuidado com a sua ambição, tá? Porque nesse processo, o Francisco Pizarro teve um outro destino. Mas vamos tratar dessa história, então, tá? Então, o Francisco Pizarro também, ele estava em busca de ouro e prata. E aqui ficou conhecido, né? Alguns viajantes relataram a história que aqui na América do Sul tinha a cidade do ouro, tinha muito ouro e prata.
Então isso para os conquistadores, para os espanhóis, abriu os olhinhos. Nossa, os olhinhos ficaram lá. Uau, tem ouro, vamos para lá. Tá bom? Acontece o quê? Então teve esses conflitos. Os espanhóis tiveram o apoio também dos índios dominados pelos incas, mesmo estratégia de Hernán Cortés, né? Aqui, ó, vamos ver quais são os índios que não gostam dos incas, né? Então vamos conversar, vamos fazer uma troca aqui. Tá? Fizeram isso também. Ele sequestrou, ele capturou Manco Cápac, que é o irmão do imperador inca, né, do Atahualpa, e fizeram refém. Tá bom? Mas assim, o Império Inca foi mais difícil, durou mais tempo. Para ter noção, né, em 1572, o último líder da luta, o Inca, Tupac Amaru, foi morto. E lembra que o destino foi diferente? Nessa luta, nessa missão, o que adiantou-se? O Pizarro foi morto. Ele não chegou, ele que foi o principal e que teve apoio, né, da coroa espanhola para conquistar, mas ele não chegou a conquistar, não conseguiu ver a vitória em cima dos incas, tá? Então, o que adiantou essa missão? Ele foi morto. É interessante que na página 191 fala isso. Como diz o texto, o fim do ambicioso Pizarro também foi a morte. De que valeram tantas mortes? Então, para conquistar o Império Inca teve muita luta, teve muita resistência, tá bom? Então, eu vou destacar para vocês, quatro fatores que facilitaram as conquistas espanholas. Primeira coisa, os espanhóis tinham muito mais armamentos superiores, né? Armas, né? E isso é diferente, né? Você tem a arma. Enquanto isso, os espanhóis tinham o quê? Flecha, lança, desculpa, os povos nativos. Então tinha armas, tá bom? Segunda coisa, a posse de animais como cavalo e cachorros. Como assim cachorro de quê, professor? Ixi, cachorro. Em questão de território, você encontrar por meio do seu faro. E os cavalos espanhóis, os nativos, ao ver que esse cavalo, uau, ficava assim... Que bicho lindo! Entendeu? Porque eles não conheciam. Interessante isso, né? Então, número 1, armamentos superiores. 2, posse de animais. 3, alianças europeus com os povos dominados. Tá? Essa aliança. Tá bom? Como eu expliquei para vocês. E também, diria também, as epidemias. Tá bom? Tranquilo? E também eu vou procurar 5, mais uma aqui, ó. Ah, pegadinha, mais uma. Vamos para 5? É a forma como os povos da América entendiam a guerra. Entenderam? Então, você sabe que, no caso aqui, os europeus, né? Tanto Hernán Cortés como Francisco Pizarro aproveitavam muito disso. Eles, para atingir o objetivo, eles não se importavam em matar criança, ou ir à noite, pelas escondidas. Qualquer estratégia vale. Para os nativos americanos, não. Uma guerra tem que ser de frente, era anunciada, era enfrentada. Então, jamais era uma questão de honra. Tá? Então, tudo isso possibilitou que os espanhóis dominarem todos os povos. Tá?